Bom, pessoal, aqui a gente vai tratar sobre a competência da Justiça do Trabalho. Vamos começar pelo artigo 114 da Constituição Federal, do qual determina que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. Vamos ler aqui. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1, as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Desse modo, podemos destacar o seguinte, que aí compete à Justiça Estadual, processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra clientes. É o caso da súmula 363 do STJ. O que isso significa? Esse profissional liberal poderia ser um advogado, um médico, de que ele tanto pode ser um empregado, como ele pode ser o seu próprio empregador, o autônomo, no caso. No caso dele ser autônomo, em que ele vá ter uma relação de trabalho, uma prestação de serviço para um cliente, caso nessa relação tenha alguma quebra de obrigações por parte do cliente, a não realização do pagamento dos honorários, um exemplo, a ação que se deve ser proposta, a competência não vai ser da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Estadual, certo? Pronto. A Justiça do Trabalho, ela também não é competente para apreciar as ações entre o poder público e seus servidores estatutários ou que possam, com o poder público, outro regime jurídico administrativo. ADI 3395. Ou seja, os servidores estatutários ou os servidores que possuem outro regime jurídico administrativo, numa ação contra o poder público, não vai ser de competência da Justiça do Trabalho. Mas nos casos dos servidores em que esteja no regime seletista, sim, aí será da Justiça do Trabalho a competência, certo? Vamos aqui para o artigo 114, certo? Inciso 2 ao inciso 9 da Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 2. As ações que envolvem exercício do direito de greve. Inciso 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Inciso 4. Os mandatos de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. 8. A execução de ofício das contribuições sociais prevista no artigo 195
inciso 1, a linha A, e inciso 2, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Inciso 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Bem, vamos aqui para os seguintes pontos, certo? Primeiro, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações decorrentes do exercício do direito de greve, certo? É de sua competência para processar e julgar as ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Está disposto lá na súmula vinculante 23, isso, do STF. Segundo ponto, também compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, no caso, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, no caso. Terceiro ponto, as ações decorrentes das penalidades administrativas impostas aos empregadores, no caso dessas penalidades, quando elas são impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. E uma vez atuado e multado o empregador, ele pode pagar a multa, ele pode recorrer pela via judicial, pode recorrer pela via administrativa, ou como ele também pode ficar inerte. Tanto na via judicial como na via administrativa, não se faz necessário o depósito prévio da multa, certo? Isto está elencado na súmula vinculante 28 do STF, certo? Como também na súmula 424 do TST. E no caso dele ficar inerte, essa dívida, ela deve ser escrita em dívida ativa e será executado pela União. E a Justiça competente vai ser a Justiça do Trabalho. Também, quarto ponto, também é de competência da Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais, certo? E seus acréscimos legais. Isso decorrentes das sentenças que proferir. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando houver uma sentença proferida pelo juiz, ele poderá executar de ofício as contribuições sociais e cimas, ali um exemplo, das horas extras reconhecidas, certo? Do adicional noturno. Nessas hipóteses, ele não poderá retroagir, fazer uma espécie de investigação do que ocorreu atrás, dos salários já pagos e tudo, se houve ou não essas contribuições, entendeu? Esses pagamentos. Ele não poderá olhar para trás pelos fatos já ocorridos para executar a questão dessas contribuições sociais. Mas ele deve fazer isso em cima do que foi proferido ali naquela sentença. Entendeu? Bom, e por outro lado, vamos ver aqui o que não compete à Justiça do Trabalho, certo? Não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar crimes, nem mesmo crimes
contra a organização do trabalho, que são competência da Justiça Federal. No caso aí, ADI 3684. Apreciar as ações entre o poder público e seus servidores estatutários, ações contra o INSS, também não é de competência da Justiça do Trabalho, processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Vimos aí também a súmula 363 do STJ. Bom, competência territorial. O juiz competente para processar e julgar uma reclamação trabalhista é o juiz do local da prestação dos serviços ou da contratação. Podemos ver aí, está disposto no artigo 651, caput, e parágrafo 3º da CLT. Quando o agente, o empregado, ou ele for o viajante comercial, for parte de... A competência será do juiz em que a empresa tem agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. Em sua falta, será competente o juiz em que o empregado tenha domicílio ou da localidade mais próxima. O empregado brasileiro, contratado para trabalhar no estrangeiro, pode ajuizar reclamação trabalhista no Brasil, desde que não haja convenção internacional dispondo em contrário. Também está aí no artigo 651, parágrafo 2º da CLT. Pronto. No momento, aqui a gente tratamos sobre a competência da Justiça do Trabalho, certo? E vamos ficando por aqui.